Em destaque no Panorama CBN, Jair Bolsonaro poderá ir para casa por ao menos 90 dias com tornozeleira eletrônica e sem celular. Sérgio Moro se filia ao PL ao lado de Valdemar Costa Neto e monta a chapa da Lava Jato no Paraná. Donald Trump diz que Irã fez concessão no setor de energia e reafirma a negociação. Israel quer controlar sul do Líbano e impedir volta de moradores. Lula sanciona lei antifacção com vetos. E Conselho do FGTS amplia limite de renda do Minha Casa Minha Vida. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte para a prisão domiciliar, se juntando a 0,6% dos presos brasileiros que cumprem pena em casa. Só que é uma prisão domiciliar temporária, por 90 dias, a partir da alta hospitalar. Depois desse prazo, o ministro vai analisar novos laudos médicos para decidir se Jair Bolsonaro permanece em casa ou se volta para o sistema penitenciário. Bolsonaro também vai ter que usar de novo tornozeleira eletrônica e está proibido de usar celulares e redes sociais diretamente ou por intermédio de outras pessoas, assim como de gravar áudios ou vídeos. Além disso, Bolsonaro vai ficar pelo menos 90 dias sem receber visitas, com exceção dos filhos, de seus advogados, médicos e fisioterapeuta. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi favorável à progressão do regime por causa do estado de saúde. O quadro se agravou no dia 13 de março, quando ele precisou ser internado no hospital particular para tratar uma pneumonia por broncoaspiração. Na segunda, Bolsonaro recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto, mas ainda não há previsão de alta. E essa é a terceira vez que o Bolsonaro apresenta problemas de saúde desde que começou a cumprir a pena. Em setembro do ano passado, ele teve tonturas e queda de pressão. Em janeiro desse ano, chegou a bater a cabeça em um imóvel da cela depois de passar mal na carceragem da Polícia Federal. E o histórico de idas e vindas na justiça também é longo. Bolsonaro estava em prisão domiciliar até novembro do ano passado, mas perdeu o benefício, foi para o regime fechado, justamente depois de violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. E aí, no começo desse mês, Alexandre de Moraes chegou a negar um pedido semelhante da defesa, dizendo que o ex-presidente mantinha uma agenda intensa de visitas políticas, o que indicaria boas condições físicas. Na ocasião, o ministro destacou que o sistema prisional oferecia suporte adequado. Na decisão dessa terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a estrutura da prisão foi extremamente eficiente para garantir a saúde do ex-presidente, que Bolsonaro poderia ter acelerado o socorro acionando o botão do pânico que ele tinha à disposição 24 horas por dia. Moraes reforçou também que a pneumonia ocorreria em qualquer local e que o atendimento não teria sido mais rápido se o político já estivesse em casa. Só nesses 2 meses em que esteve preso na Papudinha, Bolsonaro passou por mais de 200 atendimentos médicos. Ele também recebeu mais de 15 políticos e aliados, sem contar encontros com os filhos. Ao todo, depois do início do cumprimento da pena, Bolsonaro ficou preso 119 dias, o que representa 1,2% da pena total de 27 anos e 3 meses. Falando agora do cenário eleitoral, o senador Sérgio Moro oficializou a filiação ao PL para disputar o governo do Paraná. O evento em Brasília consolidou o rompimento da legenda com o atual governador Ratinho Júnior do PSD, que desistiu da corrida presidencial para concluir o mandato no estado. E a estratégia do PL é montar uma chapa baseada na herança da Operação Lava Jato. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, anunciou o deputado Felipe Barros e o ex-procurador Deltan Dallagnol, do Partido Novo, como candidatos ao Senado na coalizão de Moro. Mesmo com o mandato cassado em 2023, Dallagnol está apto a concorrer, que a decisão do TSE não aplicou a inelegibilidade. Já Felipe Barros foi o autor de um projeto que beneficiaria o Banco Master, se tivesse sido aprovado. No palanque, Moro abriu espaço para o projeto nacional da sigla. Pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, cobrou empenho regional.
A gente precisa do Paraná nessa nossa estratégia nacional para mostrar o caminho, para trazer ao país um projeto de prosperidade, como a gente tem falado desde o início. Essa eleição não vai ser entre Lula e Bolsonaro, vai ser entre qual caminho o Brasil vai seguir pelos próximos 40, 50 anos. Moro respondeu confirmando o apoio total à candidatura de Flávio Bolsonaro no estado e criticou a atual gestão paranaense de Ratinho Júnior, ainda que tenha pregado continuidade em áreas específicas, até porque o governo tem cerca de 85% de aprovação, segundo as últimas pesquisas. O Paraná vai ser a nossa fortaleza. Nós vamos proteger o Paraná do que quer que possa acontecer com o nosso país. Mas vamos trabalhar nesse projeto também de mudança do nosso país para que o Paraná seja aí um grande exemplo. Vamos dar continuidade nas boas coisas que o atual governo fez, do governo Ratinho, mas vamos buscar também um governo de excelência, de mudança. A deputada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, também oficializou a filiação ao PL. E o evento teve a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, duramente criticado por Sérgio Moro no passado por ter sido condenado no escândalo do Mensalão. E o apoio de Moro a Flávio Bolsonaro também chama a atenção porque Moro se demitiu do governo Bolsonaro justamente acusando o ex-presidente de interferir na Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger Flávio das investigações do escândalo da rachadinha. E a desistência de Ratinho Júnior de concorrer a presidente da República, como eu te contei no último episódio, tem a ver com essa aliança no Paraná. O comentarista de política da CBN do Globo, Bernardo Melo Franco, disse que Ratinho sofreu um ultimato da campanha de Flávio Bolsonaro e preferiu permanecer no estado para fazer um sucessor, que provavelmente será Guto Silva, atual secretário das cidades. O Ratinho Júnior sofreu um ultimato público da campanha do Flávio Bolsonaro. Isso ocorreu há pouco mais de 10 dias. O porta-voz desse ultimato foi o senador Rogério Marinho, procurou o Ratinho Júnior, instou o Ratinho Júnior a desistir da campanha, porque poderia prejudicar o Flávio Bolsonaro. E ofereceu, inclusive, a ele a possibilidade de ser vice na chapa do Flávio a presidente da República. O Ratinho disse que não topava, mas 10 dias depois resolveu sair de campo. E aí a gente pode apontar, talvez como principal fator para isso, a manobra do Flávio Bolsonaro para filiar o Sérgio Moro e apresentar uma candidatura de direita com grande possibilidade de ganhar o governo do Paraná. Então, entre o projeto nacional e o controle da província, do estado, da base eleitoral no Paraná, o Ratinho Júnior está optando pela segunda opção, o que nos leva a crer que a primeira opção, o projeto nacional, talvez não fosse tão importante assim. Diria que o Ratinho voltou para a toca, não é? Nessa terça, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em São Paulo, para uma reunião de 5 horas. Só que o anúncio oficial do candidato do partido, esperado para essa semana, foi adiado. Kassab disse que vai ter uma definição até terça que vem. O outro nome no páreo, mas com menos chance, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também nessa terça, a apresentadora Silvia Abravanel se filiou ao PSD. Ela é filha de Silvio Santos e deve disputar uma vaga como deputada federal por São Paulo. E o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir na quinta-feira se mantém a ordem do ministro André Mendonça para prorrogar a CPI mista do INSS. Depois que eu gravei o último panorama, o ministro deu 48 horas para o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil, formalizar a prorrogação da comissão. A CPI está apurando o esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Alcolumbre é contra a prorrogação. Se o STF não confirmar a decisão de Mendonça, a CPI encerra os trabalhos no sábado. E o senador Carlos Viana, do Podemos, que é o presidente da CPI, está autorizado a assinar a prorrogação caso Alcolumbre não se manifeste. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, deu informações de bastidores sobre a tensão entre Congresso e STF e citou o ineditismo da decisão de André Mendonça. Os senadores com os quais eu conversei também demonstraram esse espanto, porque também não se recordam de ocasiões similares. Eles relatam que o Davi Alcolumbre, apesar de ainda não ter falado publicamente sobre o assunto, já está mexendo os pauzinhos dele. E em que sentido, né?
no sentido de buscar a derrubada da liminar do ministro André Mendonça no plenário do Supremo, o que seria tornar ali explícito, aberto e público o racha que existe hoje no Supremo Tribunal Federal. Agora, se eles tiverem de votar, e não é nem votar em nenhuma das turmas, né, votar no pleno do Supremo, vai ficar evidente quem está de um lado, querendo ali avançar com investigações em geral, né? E aí a gente sabe que essa CPMI, ela é do INSS, mas ela avança também no caso Master, porque ela apura os desvios em fundos de previdências de vários estados, e quem está querendo circunscrever as investigações o máximo possível, deixando que elas corram só na Polícia Federal e, se possível, não chegando a atingir o próprio judiciário. Então, quinta-feira vai ser um dia muito importante, que vai ser o dia que o ministro Edson Fachin marcou para esse julgamento. Detalhe é que o prazo de 48 horas dado a Davi Alcolumbre pelo ministro André Mendonça termina na quarta, antes, portanto, do julgamento no STF. E o presidente Lula sancionou o novo marco legal de combate às facções criminosas. O texto, que endurece as regras contra o crime organizado, foi aprovado no Congresso sob a relatoria do deputado Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de São Paulo. Lula aplicou 2 vetos. O primeiro barrou a punição de pessoas em ações consideradas equivalentes às de facções. Isso para evitar a criminalização de movimentos sociais. E o segundo vetou o repasse direto de bens apreendidos para fundos estaduais, por perda de receita da União. O presidente destacou a proibição do auxílio-reclusão para dependentes de presos que integram organizações criminosas. É o cidadão que quiser cometer os seus crimes, ele saiba que os seus filhos e a sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele, e eu acho isso uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que ele não está causando mal apenas à sociedade, mas ele está causando mal à sua família e aos seus dependentes. E essa lei prevê penas de 20 a 40 anos de prisão e tipifica crimes como o novo cangaço. O texto também facilita a prisão preventiva e o confisco de criptoativos de lideranças que, por regra, devem cumprir pena em presídios federais. Vamos agora ao Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou que o Irã fez uma grande concessão aos Estados Unidos no setor de energia. Sem dar detalhes, ele indicou que o presente envolve o Estreito de Hormuz, que é a principal rota do petróleo. Eles vão fazer um acordo. Eles fizeram algo ontem que foi realmente incrível. Eles nos deram um presente, o presente chegou hoje. Foi um presente muito grande que vale uma quantia tremenda de dinheiro. Não vou falar o que é esse presente, mas é relacionado a gás e óleo e foi uma coisa muito boa que eles fizeram. Mas o que isso me mostrou é que estamos lidando com as pessoas certas. Essa fala do presidente Trump acontece enquanto as lideranças do Irã negam que estejam negociando com os Estados Unidos. Existe a possibilidade de que os americanos estejam tratando com lideranças que não sejam ligadas ao regime dos ayatollahs. Também nessa terça, Trump declarou que o Irã não tem mais lideranças depois dos ataques e que concordou em interromper o desenvolvimento de armas nucleares. Segundo o presidente, o poderio militar iraniano está esgotado. Apesar do discurso de negociação, o governo americano prepara o envio de novos soldados para o Oriente Médio. E essas falas também acontecem no momento em que a aprovação do governo chegou ao menor nível do segundo mandato, segundo uma pesquisa Reuters-Ipsos, que foi divulgada nessa terça. Numa semana, o índice de aprovação caiu de 40% para 36%. No dia anterior, como eu te contei no último episódio, Trump anunciou uma trégua de 5 dias nos ataques à infraestrutura de energia do Irã, mas ainda assim Israel atacou instalações de gás do Irã, que revidou e lançou mísseis contra Tel Aviv. Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, anunciou que as tropas israelenses vão controlar o sul do Líbano. A zona de segurança avança cerca de 30 quilômetros para dentro do território libanês. Katz afirmou que os moradores deslocados pela guerra não poderão retornar para casa até que a segurança no norte de Israel seja garantida. E o ministro justificou a medida alegando que o governo libanês não cumpriu o desarmamento do Hezbollah. O exército de Israel já destruiu 5 pontes sobre o rio Litani,
para cortar as rotas de suprimento do grupo xiita. O presidente do Líbano, Youssef Aoun, classificou os ataques como uma escalada perigosa e acusou Israel de violar a soberania do país. E o governo libanês também expulsou o embaixador do Irã em Beirute. O Líbano acusa a Guarda Revolucionária do Irã de coordenar as ações do Hezbollah. A ofensiva de Israel por lá já deixou mais de 1.000 mortos e 1 milhão de desabrigados. E nessa terça, depois da queda do dia anterior, o petróleo passou o dia em alta e depois, no fim da tarde, caiu novamente, depois justamente da fala do presidente Donald Trump de que as tratativas com o Irã estão em andamento. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent está praticamente estável, negociado a $96. Ainda assim, é um patamar alto, que antes da guerra o barril era negociado a no máximo $70. E o governo Lula fez uma nova proposta aos estados de uma divisão de custos para subsidiar o diesel importado e conter a alta dos preços nas bombas. Essa medida prevê o pagamento de R$ 1,20 por litro do combustível, com a União e os governos estaduais arcando cada um com 60 centavos. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, depois de uma reunião com o presidente Lula. A nova proposta substitui, então, aquele plano anterior de desoneração do ICMS, que enfrentava a resistência jurídica dos governadores. Além desse subsídio, o governo mantém a alíquota zero de PIS, COFINS e também estuda zerar o imposto para o biodiesel. Os estados devem apresentar uma resposta oficial sobre o compartilhamento dos custos nesta sexta-feira. E o Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária sobre a decisão da semana passada de baixar a taxa básica de juros de 15% para 14,75%. O Banco Central avalia que o início da guerra no Oriente Médio piorou as projeções para a inflação no Brasil. A ata aponta que o conflito pressiona o preço do petróleo e pode exigir uma política de juros mais rígida para segurar os preços. Diferente da última reunião, os diretores evitaram dar sinais sobre os próximos passos. Sobre o cenário interno, o Banco Central pontuou que o PIB de 2025, que cresceu 2,3%, mostra a desaceleração esperada da economia, apesar do mercado de trabalho seguir aquecido. E a ata reforça a necessidade de vigilância sobre os gastos públicos para não pressionar os juros no futuro. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,32% aos 182.509 pontos, especialmente por causa das altas de Petrobras, Prio, que é outra empresa de petróleo, e Vale. O dólar comercial subiu 0,27%, cotado a R$ 5,25. O euro vale 6,8, com alta de 0,04%. E o Conselho Curador do FGTS aprovou a ampliação dos limites de renda e dos valores para financiamento no programa Minha Casa Minha Vida. Com as novas regras, a faixa 1 passa a contemplar famílias com renda de até R$ 3.200. Antes era R$ 2.850. Na faixa 2, o teto sobe de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na faixa 3, o limite avançou de R$ 8.600 para R$ 9.600. E na faixa 4, voltada à classe média, agora rendas de até R$ 13.000, antes era de R$ 12.000. O Conselho também elevou o valor máximo dos imóveis. Na faixa 3, o teto passa de R$ 350 para R$ 400 mil. Na faixa 4, o valor sobe de R$ 500 para R$ 600 mil. Essas atualizações passam a valer depois da publicação no Diário Oficial da União. Além do setor habitacional, o Conselho também autorizou a retomada do FGTS Saúde, que permite que o fundo empreste recursos para santas casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pelo SUS, e também novos investimentos em infraestrutura de transporte urbano. E o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a instalação de farmácias dentro de supermercados. A medida, que já está em vigor, exige que esses espaços funcionem de forma independente, com separação física das gôndolas de alimentos e presença obrigatória de um farmacêutico durante todo o horário de atendimento. O setor farmacêutico considerou o texto final uma vitória, porque evita a venda direta de remédios em prateleiras comuns. Com a nova regra, redes como a Açaí já planejam a abertura de unidades próprias para a venda de medicamentos, inclusive os que exigem retenção de receita. Morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, o ator e dublador Roberto Marques.
Ele ficou conhecido pelo grande público ao interpretar personagens icônicos no humorístico A Praça é Nossa do SBT, como o guarda Juju e o personagem Teobaldo. Em nota oficial, o canal destacou o profissionalismo de Marques nos bastidores e a capacidade de divertir diferentes gerações. E o velório do ator Gerson Brenner, que morreu na segunda-feira, acontece nessa quarta, a partir das 9 da manhã, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. A cerimônia vai ser aberta ao público até o meio-dia. Gerson Brenner morreu aos 66 anos por falência de órgãos. Ele foi um dos grandes galãs da televisão brasileira nos anos 80 e 90, com papéis de destaque em novelas como Corpo Dourado e Rainha da Sucata, onde interpretou um dos filhos da personagem Dona Armênia, vivida por Araci Balabanian. A trajetória do ator foi interrompida em agosto de 1998. Durante uma viagem pela rodovia Presidente Dutra, Brenner foi vítima de uma emboscada numa tentativa de assalto. Ele foi baleado na cabeça e desde então vivia com sequelas graves e irreversíveis que o afastaram da carreira e da vida pública. O artista deixa a viúva Marta Mendonça Brenner e 2 filhas, Vika e Ana Luísa. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, o governo ucraniano confirmou a morte de ao menos 5 pessoas e quase 20 feridos depois de uma onda de ataques com mísseis e drones russos em diversas regiões do país. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou quase 1.000 drones nas últimas 24 horas, atingindo infraestruturas de energia, transporte e áreas residenciais. Em Lviv, no oeste do país, os bombardeios atingiram a igreja de Santo André, patrimônio mundial da Unesco. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a cobrar o envio de sistemas de defesa aérea prometidos pelo Ocidente. Subiu para 69 o número de mortos na queda de um avião militar na Colômbia. 62 são do Exército. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, descartou a hipótese de ataque e atribuiu as explosões às munições que estavam na carga. 57 militares foram resgatados com vida. Uma pessoa segue desaparecida e um dos ocupantes saiu ileso. Um dos soldados sobreviventes disse que conseguiu escapar antes do avião explodir. E antes da última notícia do Panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. O Festival João Rock, um dos maiores eventos de rock e música brasileira do país, confirmou as 27 atrações da edição desse ano. O evento acontece no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E o line-up mistura nomes consagrados e também novos talentos em 5 palcos simultâneos. E ele está entre eles. Alceu Valença. Tem também Zé Ramalho, Ana Carolina, Os Paralamas do Sucesso, Djonga e Baiana System. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Tem também Raimundos, Nação Zumbi, Lagum, CPM 22, Detonautas, Armandinho, Criolo e Marina Sena. E o festival também tem encontros especiais com a participação de Rael no show de Marcelo D2 e uma homenagem ao projeto Charlie Brown Jr. acústico com Negrali e Marcelo Nova. Entre os nomes da nova geração estão Raquel Reis, Iago O Próprio, a Júlia Costa, Chico Chico, Urias e Lued Luna, além de nomes como Tucumanos e Vitor Xamã e o rapper FBC. Os ingressos já estão à venda pelo site oficial joaorock.com.br. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.